Olá, tudo bem? Eu sou o João Corrêa, bem-vindo ao meu canal. Você está vendo o primeiro vídeo de uma série que eu estou fazendo aqui no canal, que é o podcast do João Corrêa. Para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre história da música. Serão 6 episódios, tá bom? E o convidado de hoje, aliás, dos 6 episódios que vocês vão acompanhar aqui, é o Nicolas Mariano. Ele é músico, clarinetista, regente e trabalha na área musical. Embora o pessoal não saiba, eu também sou músico também, trabalho como músico profissional aí fora, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre música medieval, tá ok? Nicolas, seja bem-vindo ao canal, é um prazer, uma satisfação tê-lo aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho com a gente aqui, né? Embora nós sabemos que a história é dividida em vários períodos, né? História antiga, história medieval, história contemporânea. E eu queria hoje falar com você aqui sobre música na Idade Medieval. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, desse projeto nosso aí. Acho que vai ser bastante bacana aí esses 6 encontros, né? Vai ser uma coisa bem sucinta, né, sobre os períodos da música, que são bem extensos. E achei legal a gente começar com a música medieval, né? E o que seria a música medieval? Né? A música medieval é a partir ali do século IX, mais ou menos, até o século XIII. Né? Antes disso a gente chama de música antiga, né? Que aí não tinha uma organização. O principal, acho que a música medieval é o marco da organização da música, daqueles que tinham um saber, né? Que tinham o conhecimento, que no caso estava na igreja nessa época. Igreja católica, né? Isso. Os padres, então eles começaram com a notação musical. Então, acho que os registros mais antigos que temos de notação musical, né, data aí da Idade Medieval, que antes cada um tinha um jeito de escrever, né? É interessante porque as pessoas hoje veem lá a partitura, né? Mas o pessoal nem imagina que isso surgiu no período medieval. E como era antigamente? Como que é? Eu lembro que era um pouquinho sobre modos, né? Exatamente. Explica um pouquinho pro pessoal como que é. O pessoal lembra muito dos modos gregos, né? Isso. A gente fala modos gregos, mas na era medieval eram os modos litúrgicos, né? Que a gente chama. Eles são derivados dos modos gregos, mas os modos gregos eram diferentes. Eram feitos em escalas descendentes, né? E os modos litúrgicos, escalas ascendentes. E o que são escalas, caso você não saiba? É uma sucessão de 7 notas, né? Uma organização, né, de 7 notas, começando por notas diferentes, né? Sons diferentes. Aí, o que os modos eram? Eles diziam, né? A cultura grega dizia que eles evocavam certos tipos de sentimentos. Então, antigamente a gente não tinha alterações nas escalas. Coisa de sustenido, bemol. Sim, que gera alteração, né? Gera sensação de desconforto. Isso. Os acordes dissonantes, né? Exatamente. Wagner utilizava muito, né? Muito. Tinha até alguns tipos de intervalos que eram proibidos pela igreja. Sim, tinha o trítono, né? O intervalo de quarta aumentada. Dizia que era diabolos em música, né? Colocava até um tridente lá. Eles escreviam na partitura. Era o intervalo proibido. Então, aí o que aconteceu? É muito interessante isso, porque quando acontecia de surgir esse intervalo, eles começavam a pensar em fazer alterações, né? E a questão de pensar em alterações foi na igreja mesmo, né, com a notação, por causa desse intervalo proibido, que tinha uma sensação muito ruim, né? Como eles mexiam com modos, acreditava-se que cada modo evocava um tipo de sentimento. O modo dórico era mais para a juventude, o modo frígio é para uma outra coisa, né? Dentre os modos, nós temos 7 modos, né? Um para cada nota. Nós temos o modo jônio, o modo dórico, o modo frígio, o lídio, mixolídio, eólio e o lócrio, né? Foi a partir deles, né, que se baseou o período medieval. Então a gente não tinha aquela coisa de escala, eu quero um dó maior aí. Não existia isso. É interessante assim, quem foi esse cara que teve essa ideia? Cara, vamos criar uma estrutura musical que possa ser organizado, que todo mundo pode ler. Sim. Hoje a música, né, a partitura musical, ela é um alfabeto que é lido mundialmente, né? Se você faz um arranjo aqui, uma música aqui, o cara vai tocar lá na China. Sim, uma linguagem universal, né? Mas isso, embora as pessoas não saibam, surgiu no período medieval com a Igreja Católica. E foi um monge, né, que teve essa ideia. Né? Sim, foi o Guido d'Arezzo, né? Só que o interessante é que por que surgiu na Igreja Católica? Porque
Antigamente, o estilo que eles cantavam nas igrejas, a gente chama de cantochão, né? Que é o estilo de uma melodia só, que era cantado por todos, né? Como se fosse apenas uma melodia cantada por todo mundo, uníssono ali. Aí, o que acontecia? O que eles cantavam? Eles cantavam a Bíblia, só que eles tinham que cantar a Bíblia inteira. E era meio complicado para lembrar, eles cantavam de cor, né? Decorado tudo, então era meio complicado lembrar tudo. Aí começou a fazer o quê? Eles começaram a tentar anotar de uma forma mais musical ali o que devia ser feito, né? Então eles falaram assim, o modo é tal, então começa na nota Fá, começa na nota Sol, aí começou com 3 linhas, aí tinha uma linha que era pintada de uma cor diferente, vermelho, verde, então aí começou, aí o Guido D'Arezzo falou, não, tem que organizar esse negócio aí. Então ele pegou e falou, não, as 7 notas musicais agora são essas aqui, a gente vai construir a nossa música através dessa sequência de notas aqui que ele tirou de um hino a São João Batista. Exatamente. Né, ele tirou das iniciais ali. Inclusive, a nota Dó não existia, era Ut. Só que, como é muito complicado para outras línguas falarem, foi convencionado que seria Dó, porque é Guido D'Arezzo. Aí pegou uma parte do nome dele, assim, né, Guido D'Arezzo. Isso é muito interessante, né? Porque aí começa o desenvolvimento musical para ficar para a posteridade, né? Que antes a música da antiguidade, ela não era feita para perdurar por tempos. Era uma tradição oral. Sim, era passado de um para o outro, totalmente diferente. Não existia algo impresso, escrito. Exatamente. Então, acho que acredito assim que você pode dizer assim que com essa invenção, né, do Guido D'Arezzo facilitou muito até o ensino da música. Sim, com certeza. E também a estruturação litúrgica dentro da igreja, né? Isso exatamente. É muito importante. O que também leva um questionamento também, né? Porque a gente fala de período medieval, a gente tem muita noção da Europa, né? Mas nós temos a antiguidade, nós temos o período medieval no mundo oriental, embora não é muito estudado. Então, nós estamos falando aqui de música ocidental. Isso. Que fique claro, música ocidental. Música medieval ocidental. Então, que é a parte oriental mais complexa, né? De outro desenvolvimento. É interessante porque nesse período da música medieval nós tivemos uns polos de desenvolvimento musical. Sim. Um deles foi a França, né? Isso, começou a primeira escola, né? Que se consagrou foi a escola de Notre Dame, né? Da Catedral de Notre Dame, ali no Notre Dame. Ali do século 12 para 13, começou a ser a construção dela. Aí a gente entra o primeiro compositor importante, né, que a gente tem, que foi o primeiro mestre de capela daquela igreja, foi o Perotin. E depois seguiu o Leonan. Tem o Leonan, né? O Leonan e o Perotin foram os primeiros ali a despontar isso. Então, aí já tinha aquela parte da música escrita. Então eles começaram a inovar, porque criou-se uma escola, né, estabeleceu-se a escola da Catedral de Notre Dame, que ainda existe hoje, né, na França. Sim. Foi uma escola muito importante para o desenvolvimento da música. Uma coisa assim que é interessante também, né, que é essa imagem do mestre de capela, né? Sim. Ele vai percorrer todos os séculos. Bach foi mestre de capela. Explica um pouquinho para o pessoal o que era um mestre de capela. Isso surge lá no período medieval e vai perdurar por séculos, né, essa figura do mestre de capela. Ainda hoje tem a formação de mestre de capela, apesar de não ser muito conhecido ou utilizado, pelo menos pela modernidade, né? Algumas igrejas mais tradicionais talvez peçam, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu acredito que ainda possua, né? Mantém essa tradição. Mas o que é o mestre de capela? O mestre de capela é o músico responsável por toda a parte musical da igreja, né? Tanto pelos ensaios, que tinha que ser ensaiado, né? Ia ter uma missa da Páscoa, a missa do Natal, ou de algum monarca que estava vindo visitar o aniversário. Então, ele tinha que ensaiar todo mundo, ele cuidava de toda a parte musical. Era o cara responsável por tudo, né? Por tudo. Pode dizer assim que o cara, se ele não soubesse fazer isso, ele perdia o emprego dele. Perdia, com certeza. É muito interessante também que eu gosto muito de falar, né? Até nas minhas lives. Inclusive, pessoal, no canal tem uma live com 2 historiadores, já que eu já fiz, sobre o mestre de capela o padre Maurício, que foi aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem um pouco da trajetória do que era o mestre de capela, embora seja no século XIX, bem depois, né, desse período que a gente está falando aqui. E
porque, principalmente no período medieval, né, a vida social acontecia na igreja. Sim. Era o local. Eu sempre falo assim, né, que a pessoa nascia na igreja, casava na igreja e morria na igreja. Morri na igreja. Então, as pessoas eram enterradas até dentro da igreja. Então, é muito interessante que até os tipos de composição, depois que foram desenvolvendo nesse período, era para atender o cara que nasceu, o cara que casou e o cara que morreu, né? Tem Exatamente. o requiem era um tipo de composição para o morto, né? Para o morto. É muito interessante. A questão da missa de sétimo dia ali, né? Isso. Provavelmente o requiem era tocado naquele momento ali. E é muito interessante porque, por exemplo, eu analiso muito documentos antigos, inventários, dou 30 moedas de ouro para que seja composto um requiem em minha homenagem. Então você vê que era a música ela era muito forte dentro da igreja, ela tinha um significado, né? A música ela tem uma função social. Sim. É muito interessante isso. E a gente está falando aqui da música dentro da igreja. Da igreja. Mas também nós podemos falar da música no ambiente comum, né? Sim, no ambiente popular, né? Aí a gente vai falar das danças, né? Sim. A gente vai falar de trovadores, né? Os músicos que não tinham esse conhecimento formal, né? Mas aprendiam, mesmo assim, né? Porque sempre existiu a parte formal da música e a parte informal, que era a música popular. A música popular não veio do século XIX para frente, né? Sempre existiu. Né, a música do povo ali. É porque, como as pessoas não tinham tanto acesso ao conhecimento, então eram poucos que conseguiam fazer isso. Ou, às vezes, até pessoas que tinham conhecimento por terem algum conhecido que tinha esse conhecimento. E é interessante, né, que eram tudo músicas e danças, músicas principalmente, com simples, né, melodias simples, né? É uma única voz. Essa questão da polifonia, né, de muitas vozes, vai surgir depois. Depois. Que é principalmente que a música renascentista, que vai ter A partir do século XII, ali no finalzinho da época medieval, que eles já começam a testar, aí entra a parte renascentista ali, que aí começa realmente a música polifonia. Aí com Bach isso vai se... Sim, não, aí vai desenvolver até o final da técnica, né? Sim, é muito interessante isso. Assim, é interessante também que para você entender um pouquinho sobre o que eram os trovadores, né, eram viajantes que andavam por diversas regiões do país. Então, ele falava da cantiga local, ele falava da localidade, né? E também surge uma questão interessante, né, que começa a haver uma divisão de música religiosa, ou música sacra ou secular, ou né? profana, Isso, que eles falavam, profana. né? É a música profana, né? Que é a música construída fora da igreja. E é interessante também que a gente entra numa questão muito interessante também, que surge desse período, é que a mulher não podia cantar. Não. Então, aí surge aquela figura também, depois, dos castrati, né? Sim. Que hoje a gente conhece como contratenor, né? Hoje tem uma técnica, não precisa usar o que faziam antes. Né? Antigamente... não era uma coisa muito legal. Mas por que surgiram os castrati, né? É justamente porque a mulher não podia e sentia-se falta das vozes mais agudas, né? Porque às vezes não tinha meninos suficiente. Porque biologicamente a criança consegue ter uma voz, assim, eles falam angelical, né? Aquela voz de mulher até os 12 anos. Isso, 11, 12, aí começa a puberdade, aí começa a perder. Era onde eles faziam o procedimento, por isso que chama castrate mesmo, que se evita o desenvolvimento do hormônio masculino. Exatamente. Se eu não me engano, teve uma vez um documentário do último castrate que teve lá em Roma, né? Muito interessante, porque a mulher não podia cantar. Não podia. É muito interessante. Mas a questão das danças, né? Nós temos vários tipos, né? Nós temos o saltarello, né? Que são danças que é de saltitante. Tinha também o sapateado, né? Que eram músicas de sapateado. Sempre muito ritmadas, né? Para comemorar alguma coisa, uma colheita boa, ou alguma festa da cidade, que talvez eles não poderiam participar, mas eles se divertiam mesmo assim. Coisas que aconteciam no meio popular ali, né? É interessante, eu vou até deixar uma dica aqui do livro do Hilário Franco. Ele fala um pouquinho sobre essa questão do período medieval, o que era o período medieval. E você vai entender um pouquinho como a música está inserida nisso, né? Muito interessante, né, exatamente. Nicolas? Outra coisa que a gente poderia falar aqui também sobre a música no período medieval. Hoje nós temos diversos instrumentos, né? Sim. Nós poderíamos falar que no período medieval existia orquestra? Não. Porque como estava começando a tecnologia ali, então eram grupos musicais, né? Você tinha alguns grupos, tinham bastante instrumentos de cordas,
né? Os instrumentos de madeira era mais a charamela. Um antecedente do clarinete, né? Pode-se dizer, né? Sim, pode-se dizer. É do oboé. Do oboé. Porque é o chalumeau, que é o antecedente do clarinete. Que ele é uma mistura de flauta doce com uma palheta ali. Os construtores foram fazendo experimentos, né? De acordo com a tecnologia que estava melhorando na época. Aí tem a charamela, porque a charamela é uma palheta dupla, né? Aí o chalumeau é como se fosse aquela boquilha de flauta doce, mas com uma palheta dentro. Aí começou esse desenvolvimento, né? Já tínhamos a flauta doce, né? Sim, tinha um alaúde também. Sim, que é o antecessor do violão. Tem o saltério. O saltério. O saltério lembra um pouco a harpa, né? Tipo, a disposição ali, e eram cordas percutidas também. Né? Tinha também, se eu não me engano, a harpa, né? Porque a harpa é muito, muito antiga, né? Sim, e também tem o órgão. Órgão. Que vai ser que me fala, o mestre dos instrumentos. Exatamente, né? Porque ele tenta imitar todos os instrumentos, né? Sim, e é sensacional. Aqui no canal, pessoal, tem um vídeo meu na igreja de Tiradentes, na igreja Santo Antônio, e lá tem uns vídeos de órgão tocando, órgão de tubos, né? Sim. E foi justamente nesse período, né? Nesse período. Porque dizem até que eles queriam imitar até a voz humana, né? Sim. Com o órgão, né? Mas depois os grandes organeiros foram aprimorando essa técnica, né? Hoje, infelizmente, é um instrumento que não tem tanta visibilidade como teve no período medieval, depois na Idade Moderna, né? Sim, mas aí foi porque eu acho que o órgão, ele perdeu isso porque é muito caro de se sustentar um órgão, né? Antigamente, como era um instrumento que tinha um certo respeito, a igreja que tinha um órgão, não era... Então, era talvez o único instrumento que a igreja permitia ali, e também tinha esse preconceito, porque esses instrumentos que a gente falou, a gente via eles tudo na parte popular da questão, né? Era difícil você ver um alaúde tocando na igreja, por exemplo. Não. Entendeu? Os instrumentos que poderiam existir, que existiam, né? Desculpe. A sacabucha era um instrumento só sacro, que é o antecessor do trombone. Sim. Tinha também os trompetes naturais, né, sem válvulas ou pistos. Mas tinha um outro instrumento, né, ele era de marfim, eu não lembro o nome. Sim, tem a trompas também. Tem. Então começou a se desenvolver esse tipo de instrumentos, que são antecessores, né, são instrumentos bem antigos, e eram utilizados em situações específicas, né, quando chegava algum rei e tal, e muito na igreja. Não era comum você ver uma sacabucha, que é o antecessor do trombone, né, tocando numa taverna, por exemplo, ou acompanhando um alaúde, que era uma coisa mais popular, né, mais pro povo ali. Então tinha instrumentos que eram específicos de estar dentro da igreja, né? Tinha isso. Uma coisa assim, quais são os principais compositores músicos que se destacaram nesse período? Você falou do Leonan. Leonan Pelotan, tem o Guilherme Machot também. Porque eles começaram... Por que eles se destacaram, né? Porque eles começaram a querer inovar aquilo. Sim. Lá, né? Inovar, enquanto o chão era uma melodia apenas, sim. Né? Colocar mais voz. Exatamente. Fazer melismas, né? Eles sim. começaram a querer aprimorar o negócio. Deixar, né? Mais interessante, sim. Né? Infelizmente, não se tem muitos dados sobre compositores desse período, porque se perdeu boa parte da documentação, né? Uhum. Não tem mais, né? Não tinha esse cuidado, né? De guardar aquilo. Não teve. Quem teve um pouco esse cuidado foram os monges, né? Mas sim. Eu acredito que tudo que eles conseguiram guardar nesse período se perdeu no decorrer dos anos. Né? Alguma coisa que sobrou do Império Romano, né? Porque muitas guerras, né, acabam perdendo um pouco a cultura, né? Inclusive a herança grega, né, que veio para o desenvolvimento da música, a gente se perdeu muito também por causa dessa guerra dos impérios, né? Com a invasão da Grécia, aí. Sim. Aí e vale lembrar também que a Europa nesse período medieval, era muito instável, sim. Né? A gente estava no período medieval, por questão de feudos, então isso se explica também um pouco, né? Sim. Porque as pessoas têm aquela ideia daqueles filmes, né, que mostram lá aquela flautinha tocando. Os aldeões, assim, tudo tranquilo. Não é bem assim que funciona o negócio, né? O negócio é um pouco diferente, e é o bacana nisso. Assim, para a gente caminhando, assim, quais são as principais características da música medieval? Então, é o canto monódico, né? Não é o polifônico, que tem uma melodia só, e o canto vocal. Aí, isso é a parte tradicional, né? A característica é o canto vocal, o desenvolvimento do canto vocal, a questão de você usar o cantochão e depois organizar ele em vários cantos. A gente chamava, se eu não me engano, de antifonário.
E também... Foi criado por um papa, né? Isso, exatamente. Eu não lembro o nome do papa agora no momento, mas ele Sim. criou... E por falar em papa, hoje a gente chama, o cantor chama de canto gregoriano, né? O Papa Gregório. Papa Gregório. Que organizou isso, exatamente. O Papa Gregório. Ele organizou, falou assim, que cantos gregorianos, mas é um compêndio de cantochão, né? Vários cantochão. Lógico que hoje existe, mas é bem mais aprimorado, sim, não era igual sim. era no período medieval. Então são cantos vocais, música simples com apenas uma melodia. Uma melodia. E a música popular, no caso, seria música muito ritmada, com uma melodia também. Mas com dança. Com dança, a dança era muito importante. E é muito interessante que a música, você vai perceber nessa sociedade, que a música está muito ligada com as questões do cotidiano. E principalmente com as épocas do ano, de colheita. Sim. Porque eles tinham calendários, as estações, né? A colheita da cevada, a colheita do trigo, a colheita exatamente. do centeio, né? Então você vai ver que cada momento desse tem as festas e ali tem as manifestações, sim. tem as danças, né? Tem as canções, tem métodos, né, de flauta doce que resgatam um pouco dessas canções que existiam no período medieval. Muito bacana. Sim, se uma pessoa tiver uma oportunidade, quiser pesquisar na internet, tem muita coisa disso. Uhum. E caso alguém queira saber mais sobre esse período, você tem indicações de material que a gente... Sim, eu gosto muito de um livro, Uma Breve História da Música, né, de Roy Bennett, que é aquele compêndio de cadernos da Universidade de Cambridge. Eu acho que é muito interessante, porque para quem quer entender um pouco mais, ele é bem resumido ali, dá para você ter uma noção, ele indica algumas músicas, né? Mas eu sempre indico você buscar primeiro que a gente falou, Leonan, Perotin, Catedral de Notre Dame, busca no próprio YouTube mesmo lá. Tem muita coisa. Os cantos, né? Os cantos gregorianos, cantochão. Tem até o primeiro canto, né, que até fala nesse livro, que é um dos resquícios que existem, né? Uhum. E tem lá o canto com somente uma melodia. Sim, é o canto mais antigo que a gente tem, né? Que foi resgatado desse período medieval. É muito interessante acompanhar isso. Tem o Palisca também, que é um livro. Sim, o Grau do Palisca, né? É muito bom, mas só que... Na história da música ocidental, né? Ele é grande. Porra, é uma bíblia o negócio, né? Mas vale a pena. Ele é bem mais detalhado, né? Ele tenta ele trata um pouco também da música antiga. Então ele pega e traz muito mais informações. O Roy Bennett é para você ter um panorama ali, mas não digamos simplificado, mas para você iniciar a jornada. Eu quero entender melhor. Começa aqui que e depois é mais fácil de compreender, né? É bem bacana. Legal. Pessoal, a gente vai caminhando aqui para o fim. Nicolas, onde o pessoal pode te encontrar? Fala um pouquinho aí onde o pessoal pode encontrar, o seu trabalho que você tem desenvolvido. Você tem um canal no YouTube, tem Instagram? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu venho desenvolvendo. Agora, no momento, eu estou lá postando sempre meu curso de clarinete gratuito, para quem quiser aprender a tocar clarinete, né? É totalmente gratuito lá. E também eu faço algumas coisas sobre músicas também, né? Sobre até um pouco de história da música, mas um pouquinho mais diferente, não exatamente cronológico, né? Eu falo um pouco de história dos hinos, falo de história do clarinete. E, além disso, também mostro arranjos. Estão no meu canal lá, Nicolas Mariano. Você entrar lá, você vai ver todo o meu trabalho. Meu Instagram também é @Nicolas Mariano. Com K, né? Nicolas com K. Nicolas com K e Mariano com 2 N's no final. Culpa da minha mãe, né? Fazer o quê? Mas tá bom, vocês conseguem. Coloca Nicolas Mariano lá que vai dar sorte, vai conseguir achar. Então a gente vem tentando desenvolver esse trabalho aqui, né? E compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho para aqueles que querem aprender um pouco, né? Bem bacana, assim. Bacana, te agradeço. Pessoal, nosso próximo encontro do podcast vai ser sobre música renascentista, tá ok? E quem tiver dúvidas, sugestões, deixe seu comentário ali. E outra coisa, eu ia esquecendo, se inscreva no canal, claro. Compartilha, segue lá o canal do Nicolas, eu vou deixar o link aqui na descrição. E espero vocês no nosso próximo podcast. Isso aí, valeu, tá pessoal. Ok? Até mais, Nicolas. Valeu, cara. Até mais.